seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e vencerá. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos reunidos mais uma vez de maneira virtual para adorar aquele que é digno de toda adoração, aquele que tem o nome que está acima de todo nome. A Ele a honra, a glória, o poder e toda a majestade. Eu desejo nessa noite, querido irmão, querida irmã, que a maravilhosa graça e a paz que excede a todo entendimento esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Nesse culto de oração, eu quero te convidar a iniciar esse momento fazendo uma oração comigo. Se você pode aí na sua casa, se você pode, dobre o seu joelho, curve a sua cabeça, coloque a mão no teu coração. Se você tem a oportunidade, se coloque diante de Deus com reverência, com temor, com tremor. A palavra de Deus diz na primeira carta do apóstolo João à igreja, no capítulo de número 1, versículo de número 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Versículo 1 do capítulo 2, na sequência: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você falhou, se você pecou, se você errou, Deus está te chamando, Ele está te dando a oportunidade nesse momento de orar, confessando, pedindo perdão, para que você receba superabundante graça em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas em oração diante da Tua santa presença. E cremos, Senhor, que Tu és fiel. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela é poderosa, Pai, para dividir a junta da medula, a alma do espírito. E ela, ó Deus, nos dá a capacidade, nos faz aptos para fazer discernir as intenções do coração. Por isso o Senhor nos ajuda nesse momento a fazermos uma introspecção. Espírito Santo de Deus, nos ajude a olharmos para dentro de nós e reconhecermos que diante da Tua santidade, diante da Tua majestade, diante da Tua soberania, nós somos frágeis, pecadores, limitados, e Te pedimos perdão, Senhor. Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas. Se chegamos até aqui, se estamos respirando, se temos a oportunidade de entrar em Tua presença, é porque as Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã, e esta é a causa de não termos sido consumidos. Grande é a Tua fidelidade, louvado seja o nome do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, ó Deus, nessa jornada, nos ajuda, Deus bendito. A Tua palavra diz que o Senhor é rico em perdoar, o Senhor, ó Deus, é misericordioso, e nós nos aproximamos da Tua santa presença, nos humilhando, nos quebrantando, reconhecendo que por nós mesmos, Senhor, nós não temos nada a oferecer, por nós
mesmos, Senhor, nós não temos a capacidade de nos salvar, mas o Senhor pode nos perdoar, o Senhor pode nos salvar, o Senhor pode nos revestir de poder para vivermos uma nova vida, resplandecendo a luz do Teu rosto, glorificando o Teu nome. Por isso, Espírito Santo de Deus, nesta noite, visita os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que estão abatidos, fracos, desanimados, aqueles, Senhor, que pensaram até em desistir. Espírito Santo de Deus, visita com poder, renovando, levantando, perdoando, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós cremos no Senhor, nós clamamos ao Senhor e cremos, Pai, que o Senhor está estendendo as Tuas poderosas mãos para nos abençoar, para nos socorrer, para nos ajudar em tempo oportuno. Seja com a Tua igreja, Senhor, seja conosco, Senhor, ministra os nossos corações, gera fé, cura a nossa alma, transforma a nossa história, nos dê direção, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, ó Deus, para perdoarmos, para amarmos, para caminharmos em união, em lealdade, intercedendo uns pelos outros, abençoando as autoridades e prosseguindo com fé, sabedoria e prudência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, cremos que o Senhor está no controle e que o Senhor, meu Pai, é especialista em nos surpreender. Por isso descansamos os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Povo santo de Deus, esse culto de oração é uma oportunidade que Deus nos dá de clamarmos a Ele, de orarmos mais um pouquinho, de entrarmos na presença dEle para derramarmos os nossos corações, e também é uma oportunidade para ouvirmos a Sua santa palavra, para nos alimentarmos do maná espiritual que Ele tem para as nossas vidas. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante, diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que parece por um instante, logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, faremos isso, e não só viveremos, mas também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nisso está pecando. Então, observe. Tiago aqui está escrevendo à igreja, e ele está falando da falibilidade dos projetos humanos. Como os projetos humanos são falíveis. Como os homens não podem dizer, hoje farei isso, ou amanhã farei aquilo, ou aquilo outro. Mas nós devemos dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Queridos irmãos e irmãs, nós temos muito a agradecer ao Senhor por toda a sua bondade, misericórdia, por toda a providência que Ele tem enviado sobre as nossas vidas. Ele tem zelado da nossa família, Ele tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. Então, habita em nossos corações um sentimento profundo de gratidão ao Senhor. Como disse o salmista, o que darei ao Senhor
por todos os teus benefícios para comigo. Com certeza Deus tem nos abençoado. Podemos observar a bondade de Deus no dia a dia, no zelo, no cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Mas lendo, meditando nesse texto e pensando que esse mês é um mês especial para a Igreja Metodista em São Joaquim da Barra, porque dentro dos projetos humanos, dentro daquilo que nós havíamos planejado, esse mês seria o mês do projeto missionário Uma Semana para Jesus em São Joaquim da Barra. E com tudo isso que nós estamos enfrentando, com toda essa situação, o projeto ele não foi cancelado, mas ele foi adiado para 2021. Claro que dentro do plano perfeito de Deus, ele vai acontecer na hora certa. Mas a primeira sensação que nós temos é uma sensação de frustração. É uma sensação de que os nossos planos foram frustrados. Mas não tem problema, queridos irmãos e irmãs. Não tem problemas, porque os planos humanos são falíveis. E eles podem sim ser frustrados, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Tiago está falando disso. Olha o que o texto diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E com certeza havia pessoas da quinta região se organizando, se preparando para virem para São Joaquim pensando, nós passaremos lá uma semana, nós ficaremos ali evangelizando, nós participaremos desse projeto que vai ser uma bênção. E aí de repente Deus muda tudo isso, e Tiago diz, o que é a vossa vida? O que será o dia de amanhã? A vida é como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Diante dessa mudança que estava dentro do projeto de Deus, do projeto missionário desse ano para o ano que vem, a nossa postura, amada igreja em São Joaquim da Barra, não deve ser de murmuração, não é uma postura de reclamação. Nós não vamos praguejar, nós não vamos murmurar, nós não vamos desistir. A nossa postura será uma postura de adoração e gratidão. Essa deve ser a nossa postura. Aqueles que receberam a carta pastoral no kit da ceia já refletiram sobre essa temática que eu estou falando, porque eu abordei algumas coisas disso naquela carta. Então a nossa postura, ela tem que ser de adoração e de gratidão. Não aconteceu agora? Bendito seja o nome do Senhor. Vai acontecer aí, e há surpresas aí pela frente, porque vai acontecer uma semana do projeto missionário de maneira virtual, e todos nós vamos participar disso. Em breve eu vou dar mais detalhes. Mas o ano que vem, se Deus permitir, como diz o texto de Tiago, se Deus quiser, se Deus permitir, nós faremos esse projeto para a glória do nome dele. Porque os projetos que não falham são os projetos de Deus. O que nós devemos então continuar fazendo diante de tudo isso? Diante de tudo isso, eu quero refletir com você sobre algumas verdades da palavra de Deus e como deve ser a nossa postura daqui para frente. Na verdade, como nós devemos continuar agindo daqui para frente. Em primeiro lugar, eu observo, através desse texto e da falibilidade dos projetos humanos, que isso faz parte da vida. Então eu quero destacar aqui em primeiro lugar, que você, meu irmão, você, minha irmã, você é amado, você é amada do Senhor. Não é porque os seus planos não deram certo, não é porque os seus projetos não deram certo, que o Senhor não te ama. Deus te ama, o Senhor te ama, e eu quero aqui reafirmar essa verdade. Você, meu irmão, você, minha irmã, é alvo do amor de Deus, e não somente alvo do amor de Deus, mas você também é alvo do amor da igreja, o corpo de Cristo. Deus te ama, o Senhor te ama, e a igreja te ama também, meu irmão, a igreja te ama, minha irmã. Você é importante para a igreja, você é importante para as nossas vidas, você faz parte da grande família de Deus.
E por que eu estou dizendo isso? Porque diante de um adiamento de projeto, diante desse tempo de quarentena, de grandes desafios, alguns questionamentos podem surgir. Por exemplo, questionamentos do tipo: será que Deus me ama? Tem pessoas que estão atormentadas com esse tipo de questionamento. O inimigo tem lançado dardos dizendo: o Senhor não te ama. E a pessoa fica: será que Deus me ama? Será que o Senhor se lembra de mim? Tem pessoas com questionamento do tipo: será que a igreja me ama? A igreja nem se lembra de mim. Será que a igreja está se lembrando de mim? Sim, eu estou aqui para afirmar isso em nome do Senhor. O Senhor ama a sua vida. O Senhor ama a sua família, Ele não te desampara. Se os projetos humanos foram frustrados, o de Deus não foi. Ele te ama, Ele está no governo. E acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, apesar dessa quarentena, apesar do distanciamento que nós temos geográfico, físico, nós estamos ligados no mesmo Espírito. A igreja te ama, a igreja se lembra de você, a igreja ora pela sua vida, a igreja ora pela sua família. Que todo dardo inflamado do maligno que tentou colocar na sua mente, no seu coração, que Deus não te ama, que a igreja não te ama, que não se lembra de você, que todos esses dardos inflamados caiam por terra em nome de Jesus. O Senhor te ama, e esse amor foi provado na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Romanos 5:1: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então creia nesse amor. Uma segunda verdade da palavra de Deus que eu destaco aqui com você, querido irmão, querida irmã, é que durante esse tempo nós não podemos perder a oportunidade de fazer o bem. O versículo 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Existem muitas pessoas sofrendo, precisando de uma mão amiga, de uma mão estendida, precisando de misericórdia, de compaixão, como aquela experiência relatada por Jesus Cristo, aquela parábola do bom samaritano, onde havia um homem caído à beira do caminho. O sacerdote, o religioso, o levita religioso não pararam para dar atenção, mas um samaritano, ele veio, estendeu a mão de misericórdia. Assim nós devemos proceder. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer o bem. Estamos vivendo dias difíceis, dias de muita escassez, de aflições. É tempo de termos empatia, misericórdia. Jesus nos ensina a repartirmos com os que não têm. Quando Jesus está ministrando o sermão do juízo final, Mateus 24, o critério ali de julgamento é o amor. Aqueles que foram omissos, que não estenderam a mão, que não deram um copo d'água, que não alimentaram, que não repartiram, que não ajudaram, que foram egoístas, esses serão rejeitados pelo Senhor. Mas aqueles que amaram, que foram misericordiosos, que tiveram compaixão, empatia, estenderam a mão, repartiram o que tinham, foram generosos, abençoadores, esses experimentarão a bem-aventurança eterna. Então, nós precisamos fazer o bem, perseverar em fazer o bem. Nós precisamos vencer o mal com o bem. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos orar, amar aqueles que nos odeiam. Nós devemos perdoar. Nós devemos estender as mãos. Jesus nos chamou para andarmos na contramão desse mundo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós não podemos ser omissos. Nós vamos vencer tudo isso com fé, com prudência, mas também com empatia, compaixão e misericórdia. Uma outra verdade bíblica que eu destaco a partir dessa reflexão é que nós somos chamados por Deus para experimentar o seu amor,
para amarmos uns aos outros, para estendermos as mãos, ajudando aqueles que estão perto de nós, abençoando aqueles que estão próximos. Mas nós também somos chamados por Deus, e é importante lembrarmos isso, queridos irmãos e irmãs. Nós somos chamados por Deus para vivermos em santidade e espalharmos a santidade bíblica por toda a terra. É extremamente importante falarmos sobre esse assunto. Não podemos relaxar na vida com Deus, não podemos nos acostumar com o sistema corrupto e pecaminoso deste mundo. Nós não podemos negociar com esse mundo. Antes devemos fielmente seguir as orientações da palavra de Deus. E eu destaco aqui uma orientação de Paulo aos Romanos que diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Santidade é um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada, e nós, quanto metodistas de tradição wesleyana, precisamos entender que santidade é um dos temas centrais da teologia wesleyana. O Senhor nos salvou de graça, Ele ofereceu o seu amor, Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, e nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de homens, isso é dom de Deus, e não é de obras para que ninguém se glorie. Mas após a experiência da salvação, precisamos prosseguir, desenvolvendo essa salvação, desenvolvendo a vida com Deus, por meio da santificação na palavra, do amor. Santificação e perfeição cristã são assuntos que precisam ser tratados e vividos na presença de Deus. Viver em santidade, buscar a perfeição cristã, significa ter um ardente desejo de ser íntimo do Senhor. Até porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É viver a experiência da salvação e desenvolvê-la, prosseguir na intimidade com Deus, prosseguir no relacionamento com o Senhor, como diz a palavra: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É viver a experiência de intimidade com Deus todos os dias. É assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos nos tornar maduros espiritualmente, e assim vamos amar e refletir a imagem de Deus e experimentar a maturidade cristã. Eu não estou aqui pregando, e a igreja metodista não prega uma santidade estereotipada, de aparência, mas eu estou aqui falando de uma santidade que começa no coração, é de dentro para fora, é de dentro para fora, é quando a palavra de Deus entra, é quando o Espírito Santo age no nosso coração, na nossa mente, nos convence do pecado, e aí vem um ardente desejo de se arrepender, de abandonar a vida de mentira, a vida de adultério, de roubo, de fofoca, tudo aquilo que está errado a gente quer deixar. Começa aqui dentro, é uma decisão que é tomada no coração pela fé no Espírito. E aí você decide viver uma vida para a glória de Deus, se arrependendo dos pecados, perdoando o próximo, caminhando com misericórdia, com amor, com humildade. Viva esse compromisso com Deus, meu irmão. Viva esse compromisso com Deus, minha irmã. Finalmente eu destaco aqui uma outra verdade bíblica, a partir dessa reflexão de Tiago, que diz que os projetos perfeitos são os de Deus, os nossos são falíveis, e devemos viver para a glória de Deus, fazendo bem e não perdendo oportunidades. Eu destaco que a nossa fé, ela está depositada em um Deus fiel,
em um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia! A nossa fé não está em coisas dessa terra, a nossa fé não está em homens, a nossa fé não está na instituição, a nossa fé está em Jesus Cristo, nosso Senhor, e essa é a fé que vence o mundo. A nossa fé está no Todo-Poderoso, naquele que enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, Ele não tosqueneja, Ele não falha, Ele não dorme, antes Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor, como está escrito em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espere em Deus. O projeto não aconteceu do jeito que você queria. Os planos familiares, os planos na empresa, os planos para a sua carreira não aconteceram da maneira que você gostaria. Os planos ministeriais não aconteceram da maneira que você gostaria. Os planos acadêmicos não aconteceram da maneira que você queria. Calma, não se desespere, confie em Deus, Ele está no controle. Tudo coopera para o cumprimento dos seus propósitos, porque os planos de Deus são perfeitos. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Então confie e descanse o seu coração. O projeto missionário 2020, que nós temos planos de fazer uma semana aí, de ministrações de maneira virtual, e que foi adiado para o presencial em 2021, está nas mãos de Deus. Somos gratos, vamos continuar adorando, vamos continuar vivendo em santidade, sabe por quê? Porque Deus simplesmente não erra, Ele não errou, Ele ainda está no controle, Ele é soberano. Provérbios 16:1 diz, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Eu vou repetir esse versículo, Provérbios 16:1, as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. A última palavra é de Deus. A Bíblia também nos diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Jesus, lá no Evangelho de João, após lavar os pés dos discípulos, diz, o que eu faço agora, não compreendes agora, compreendê-lo-ás depois. Existem portas que Deus fecha, que nós não entendemos a princípio, mas lá na frente, nós vamos compreender que foi tudo para que os propósitos de Deus se cumprissem, para a glória do nome do Senhor. Deus não erra, guarde isso, Deus não erra. Podemos ter até a impressão de que tudo está parado, podemos ter até a impressão de que o projeto foi frustrado, porque nós somos limitados, porque às vezes essa sensação de estarmos de quarentena e não podermos trabalhar da maneira que gostaríamos, traz um certo tipo de tristeza, mas nós precisamos compreender que as nossas limitações não limitam o nosso Senhor. Ele pode ir aonde nós não podemos, Ele alcança onde nós não alcançamos, Ele faz o que nós não podemos fazer. Creia que enquanto nós aguardamos, confiamos e esperamos nele, Ele trabalha em nosso favor. Creia nisso, Deus trabalha em seu favor, Ele trabalha na sua família, Ele trabalha na sua história, Ele trabalha na sua vida integral, porque Ele é um Deus fiel, que cuida dos seus. O que devemos fazer? Continuar orando, continuar clamando, buscando. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Continue sendo fiel, continue sendo perseverante, comprometida, continue sendo leal. Deus é fiel.
Continue proclamando a palavra de Deus, continue anunciando o Evangelho. Nós vamos continuar anunciando as boas novas. Deus está no controle, os planos dele são perfeitos, e nós vamos continuar semeando a boa semente do Evangelho, porque nós cremos que no tempo certo, Deus vai restaurar a nossa sorte, para a glória do nome dele, e para que vidas sejam salvas, para que o Evangelho continue sendo pregado. E quando isso acontecer, nós vamos declarar como o salmista no Salmo 126, que disse: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, aleluia. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegre-se no Senhor, Ele é fiel, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam. Você pode até estar chorando agora, meu irmão, você pode até estar chorando agora, minha irmã, mas persevere, continue semeando a boa semente do Evangelho, porque a palavra de Deus diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão, trazendo os seus feixes, aleluia. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo a sua colheita. Aleluia, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Então persevere, seja fiel, fica firme, não desista, vale a pena ser fiel. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus, e creia nesse amor. Você é amada por Deus, você é amado por Deus, a igreja te ama, nós somos a grande família de Deus. Vamos crescer juntos, vamos amadurecer juntos, e vamos viver os sonhos de Deus juntos, em nome de Jesus. Persevere na santificação, confie que Deus está trabalhando, mesmo que você não veja com os olhos naturais. É tempo de caminharmos pela fé, e passarmos a enxergar com os olhos da fé. É tempo de caminhar pela fé, porque quem planta, quem semeia a fé, colhe milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos prosseguir com fé, sabedoria e muita prudência, em nome de Jesus. Ore comigo nessa noite, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, se você pode, e ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, a Ti toda honra, glória, poder e majestade. Reconhecemos que os nossos planos são falíveis, que somos limitados, que, ó Deus, nós precisamos tanto do Senhor, da Tua graça, da Tua bondade. Ó Deus, nos ajuda a ficarmos firmes, a crermos no Teu amor, no amor da igreja. Tira do coração do meu irmão e da minha irmã qualquer tipo de dúvida, Senhor, em relação ao Teu amor, ao amor da igreja. Se houve algum tipo de decepção, que haja perdão no coração do meu irmão, perdão no coração da minha irmã, para que juntos, meu Pai, possamos prosseguir unidos, ó Deus, crescendo juntos, ajudando uns aos outros, sendo suporte um na vida do outro, meu Pai, e assim avancemos na direção dos Teus propósitos, que são perfeitos, que são infalíveis, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos Teus projetos podem ser frustrados. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta família, abençoe este irmão, fortalece, edifica a fé, coloca paz no coração, a certeza de que o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, ainda que os olhos naturais não contemplem, nós enxergamos e contemplamos pela fé que o Senhor está agindo, e o Senhor é poderoso para salvar
abençoar a nossa família, para mudar a nossa história, para repreender esse coronavírus, para guardar a nossa cidade, para abençoar o nosso Brasil, para abençoar o nosso presidente, em nome de Jesus. Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos. Nós não vamos murmurar porque o projeto foi adiado, porque o nosso plano foi frustrado. Não, nós vamos antes te adorar, te bendizer. Tu és o Todo-Poderoso, digno de toda adoração. A ti a honra, a glória, o poder, a majestade. Nós te adoramos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Vamos colocar o projeto nas tuas mãos e descansar. Entregamos o projeto nas tuas mãos e descansamos na certeza de que o Senhor tem o melhor, que o Senhor está no controle, e basta nós continuarmos tendo fé, confiando no Senhor, porque o mais o Senhor fará. Assim nós oramos com gratidão, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã, Deus está no controle. Que o grande amor de Deus, a poderosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.